Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Dessa vez um problema sobre a relação trigonométrica fundamental. Por isso esse vídeo ele começa com MFUNA TC8, tá? Bom, esse problema na verdade eu já resolvi, só que ele está na playlist. Só que eu na hora de copiar eu troquei esse valor aqui. Então eu vou refazer, até porque eu estou fazendo num momento diferente, né? Numa distância de tempo entre um e outro. Então, para relembrar, né, esse assunto novamente. Então, dado cosseno x é igual a menos 1/4, e x está entre π sobre 2 e π, ou seja, 90 graus e 180. Então, x ele é maior que 90 e menor que 180. Calcule os valores de seno x e tangente x. Então, veja só, quando você usa a relação trigonométrica fundamental, que é seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1, você joga para cosseno x esse valor de menos 1/4 e acha o valor de seno x. Tá? Então, observe. Seno ao quadrado de x vai ser o quê? Mais menos 1/4 ao quadrado é igual a 1. Então, seno ao quadrado de x mais menos ao quadrado é mais, 1 ao quadrado é 1, 4 ao quadrado é 16. Então, mais 1 sobre 16 é igual a 1. Então, seno ao quadrado de x, agora sim, é igual a 1 menos 1 sobre 16. Então, vou subtrair, pego o 1 e tiro 1/16, tá? Então, isso fica o quê? Se eu tiro 1/16, ficam 15/16. Tá? Eu pego o inteiro e transformo ele em 16 sobre 16. Tá? Então, isso aqui é 16 sobre 16, que é o inteiro, menos 1 sobre 16. Então, 16 menos 1 fica 15. Então, seno ao quadrado de x é igual a 15 sobre 16. Então, seno de x vai ser o quê? Como o que está ao quadrado aqui é uma incógnita, é alguma coisa que eu não sei quanto é, seno de x eu não sei quanto é, então esse quadrado ele passa para o outro lado como mais ou menos raiz quadrada de 15 sobre 16. Tá? Como raiz quadrada de 15 não tem exato, fica ali como raiz quadrada de 15, e raiz quadrada de 16 é 4. Agora eu tenho que decidir, é mais ou é menos? Porque não pode ser as duas respostas, tá? E isso eu vou decidir baseado nessa informação aqui. Porque o ângulo ele faz parte do segundo quadrante. Então, vou fazer aqui o ciclo trigonométrico. Tá? Ciclo trigonométrico, o segundo quadrante é aqui. A gente sabe que no eixo vertical a gente mede o seno, no eixo horizontal a gente mede o cosseno. Então, como o cosseno é negativo, ele está desse lado, só que o ângulo está entre 90, que é o π sobre 2, e o 180, que é o π. Então, nesse quadrante aqui, o seno tem um valor positivo e o cosseno tem um valor negativo. Então, eu ignoro o menos, tá? E o seno de x vai ser raiz de 15 sobre 4, certo? Esse é o valor de seno x, que é uma das coisas que ele está pedindo aqui. E tangente x? Bom, nós sabemos que tangente x é igual a seno x sobre cosseno x. Então, seno x é raiz de 15 sobre 4, sobre cosseno x, que é menos 1 sobre 4. Então, quando eu tenho uma fração dividida outra fração, eu posso simplificar o denominador de uma fração com o denominador da outra. Então, 4 por 4 dá 1, 4 por 4 dá 1. Então, tangente x vai ser o quê? Mais dividido por menos, menos. Raiz de 15 sobre 1 é raiz de 15, e aqui é 1, então raiz de 15 sobre 1, raiz de 15. Ok? Só que eu não quero parar aqui, eu quero mostrar que nós temos outra forma de pensar isso aqui, tá bom? Nós podemos pensar, já que cosseno, seno e tangente são relações entre medidas de um triângulo retângulo, eu vou desenhar um triângulo retângulo. Está aqui um triângulo retângulo. Esse daqui eu vou chamar o ângulo x, ok?
Então, o cosseno x vai ser o quê? Vai ser o cateto colado ao x dividido pela hipotenusa. Como o cosseno x aqui é menos 1 sobre 4, eu vou momentaneamente esquecer um pouco o sinal e vou levar só em consideração a fração 1 sobre 4. Então, quer dizer que a relação entre esse lado e esse lado é de 1 para 4. Certo? E por Pitágoras eu posso descobrir quanto que é esse outro cateto. Ó, quanto que é esse outro cateto? Eu faço o quê? 4 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais essa medida aqui que eu vou chamar de A ao quadrado. Tá? Então vai ficar 16, 1 ao quadrado é 1, passo para cá, fica menos 1, é igual a ao quadrado. Então, A vai ser o quê? Mais ou menos raiz quadrada de 15, tá? Porque 16 menos 1, 15, e esse quadrado vem para o outro lado como raiz quadrada. Só que como isso aqui é uma incógnita, é mais ou menos. Tá bom? Só que daí você pensa assim, pô, peraí, mas agora é mais ou é menos? Então, quando você tem consciência desse ciclo trigonométrico aqui, ó, então você tem consciência que aqui no segundo quadrante o seno é mais e o cosseno é menos. Então, quando você aplica Pitágoras, você pode simplesmente esquecer o sinal, deixa como mais mesmo, porque uma medida ela é sempre positiva. Só que na hora de fazer o seno, então o seno do ângulo x vai ser o quê? Vai ser o A sobre 4, só que o A é raiz de 15, então vai ficar raiz de 15 sobre 4. E agora você leva em consideração o sinal. No segundo quadrante o sinal do seno é mais, então você não faz nada, e aqui está o seno. E a tangente de x? Então, a tangente de x vai ser o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa, sobre cateto adjacente, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é raiz de 15, cateto adjacente é 1. Então, tangente de x vai ser o quê? Raiz de 15 sobre 1, que é raiz de 15. Só que eu tenho que levar em consideração o sinal. E o sinal fazendo seno dividido por cosseno, então mais dividido por menos, menos. Então, por isso que a tangente é menos raiz de 15, tá? Você pode resolver, veja que como aqui, ó, eu fiz um cálculo muito mais simples, muito menor, tá? Enquanto que pela relação trigonométrica fundamental, eu joguei, fiz com frações, tá? Então deu um cálculo um pouquinho maior. Claro que quem tem mais habilidade, é mais rápido, consegue fazer isso aqui em menos espaço. Só que é muito interessante levar isso daqui em consideração, tá? Levar isso aqui em consideração também é bacana, tá bom? E além do que, você pode levar em consideração o seguinte, olha, se você olhar o ciclo trigonométrico aqui, ó, você pode colocar sempre o ângulo, colocar a origem, por exemplo, né, no ângulo ao qual você está se referindo, como aqui é o ângulo x, né? Então, ó, para a esquerda, esse daqui poderia ser considerado menos, ó. Para cima da origem, né? Aqui poderia ser considerado mais. E a hipotenusa não tem sinal, tá? Então, quando você faria tangente, ia ser o quê? Mais por menos, menos. Quando você fosse considerar cosseno, menos por mais, menos, né? Que é o que está aqui, ó. E quando você fosse levar em consideração o seno, mais por mais, mais, tá? É uma opção às vezes mais rápida, tá? Para resolver esse tipo de problema. Então, se você gostou, curta o vídeo. Se você não gostou, curta o vídeo também, para valorizar o meu trabalho, tá bom? Compartilhe com quem você conhece o que você tem aprendido por aqui. Acione o sininho para você receber as notificações. Se não é inscrito, se inscreva-se antes, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, coloque o momento que você teve a dúvida em uma breve descrição que eu responderei com o maior prazer ao seu questionamento nos comentários desse vídeo. Tá bom? É isso aí, segue a playlist que está aqui, vamos que vamos e até a próxima.